Bom dia, meus seguidores aí do canal @WB Lopes, certo? Sigam aí o canal. E hoje eu estou recebendo aqui para um bate-papo descontraído o nosso colega aposentado, APJ, viu? Vocês que são policiais sabem, ele é APJ, aposentado, e o colega Carlos Anacleto da Silva. O Anacleto tem muita história para contar sobre a nossa atuação, a atuação dele, os bastidores aqui nas associações, ou seja, sindicato e talvez até na associação. Ele conhece bem a história da associação. Aí eu pergunto, bom dia, Carlos Anacleto. Bom dia, Wilson. Bom dia. É um prazer estar aqui falando com você, relembrando história, né, casos passados, e voltar novamente aqui ao tribunal, né, que já faz 12 anos que eu me aposentei, e é sempre gratificante quando eu venho aqui, encontro pessoas também da minha época, né, encontro também alguém desconhecido, tomaram posse depois que eu saí daqui, pessoas que eu não conheço, mas me sinto bem quando venho aqui. Estou à sua disposição. Bacana, muito bem. Carlos Anacleto, você tomou posse aqui que ano e quem tomou posse com você? Você lembra mais ou menos? Wilson, eu fui chamado, eu saí uma relação no Diário Oficial, se não me engano, convocando as pessoas. Eu já tinha visto a minha aprovação num jornal local aqui da capital, né? Inclusive eu fiquei bastante alegre porque eu fui o segundo colocado. Kelso é o primeiro e eu sou o segundo. Agora, isso tem uma condição. Quem fez o concurso em 89 sabe que tinha uma opção estatutário e seletista para você escolher. E eu, como nunca tinha sido estatutário, a não ser 3 anos que eu passei na Marinha, já tinha fazer muitos anos isso, foi de 75 a 77, e sempre trabalhei em empresas, eu disse, eu vou nessa opção seletista, que inclusive deve ter poucos concorrentes, que todo mundo deve estar interessado em ser estatutário, né? Ter um emprego normal, correto e permanente. E eu pensei assim, eu quero é passar, eu quero é ficar. Quem sabe se lá dentro, depois que eu estiver lá, não mude isso. Inclusive, foi o que aconteceu. Então, pois é, então, Kelson foi o primeiro colocado, isso no cargo de agente de vigilância. E eu fui o segundo. Então, quando o tribunal não foi, eu não digo inaugurado, nem foi formado, quando nós fomos chamados para cá, eu tomei posse no dia 12 de 91. Então você foi chamado, foi nomeado inclusive pelo TST, porque o tribunal não tinha sido inaugurado ainda. Tinha sido criado pela lei 8.215, se não me falha a memória, mas ele só foi instalado em junho de 1992. Sim. Então você foi nomeado juntamente com os colegas que você nominou aí, não sei se você lembra de todos, mas você foi nomeado pelo TST, que foi para instalar o tribunal aqui. Sim, correto. Kelso era o primeiro, como eu falei, eu era o segundo, e chamaram 6. Eu não sei qual foi a escolha, qual foi o critério, mas chamaram 6. E eu estava tão alegre dentro que era o segundo, mas quando chamaram 6 eu caí para 6º. Entre Kelso e a minha pessoa tinha mais 4, com diferenças ali 7,2, 8, não sei o que, as notas, né? De acordo com as notas. Então, entre Kelso e eu fiquei sendo o 6º. E entrou junto comigo Denis, Francisco, né? O popular Chicão. E uma moça, uma mulher nova ainda, uma jovem. Cearense, não era uma cearense, né? Acho que ela veio
dizia que tinha que vir de estar em Mossoró. Era cearense, mas estava em Mossoró. Lotada em Mossoró, foi lotada em Mossoró. Não, ela não chegou a ser, ela veio para cá, só ela de mulher, e nós 5, né, e ela de mulher. Então, quando chegamos aqui, as primeiras pessoas que eu tive contato, que eu conheci, foi Sheila e Zé Antônio. Sheila que veio do TST para instalar o tribunal, né? E Zé Antônio, que era nosso colega aqui da 13ª, certo? Como eu, fui nomeado pela 13ª. Então. No mesmo concurso, viu? Então, porque eu fui o seguinte, o concurso foi feito em 89, em outubro de 89, e eu nunca, não era chamado e fiquei apreensivo. Aí alguém me falou, olha, o concurso, ele tem a validade, ele dois anos, e pode ser prorrogado. Quer dizer, esse pode ser prorrogado já me deixou também meio assim. Mas para minha surpresa, em 12 de 91, quer dizer, 2 anos e 2 meses após a aprovação do concurso, nós tomamos posse aqui. Eu não lembro o nome do funcionário que veio de Brasília, mas me lembro bem que a Sheila e Zé Antônio, o popular Zezinho, foi as 2 primeiras pessoas que eu conheci aqui no tribunal. Beleza, muito bem, uma recordação aí. Você que também tomou posse nesse período, assista, curta esse canal e analise aí, dê a sua entrevista, curta e comente, né? Sim. Nacleto, ainda que quando você ficou em 91, eu fui nomeado em 4 de abril de 1990, lá na Junta de Conciliação e Julgamento de Goiânia, e só cheguei aqui no final, corrigindo até no outro vídeo que eu gravei aí, mais ou menos em agosto de 92, após a instalação do tribunal aqui, na 21ª região. E como é que foi, como é que era aquela... Você me disse que era agente de vigilância, como eu. Em 92, eu não sei se você lembra, ainda o governo Collor, ele aprovou uma lei, a Lei 8.460, no seu artigo 5º, remetia ao anexo 10 de uma outra lei, 7.500 e alguma coisa, também de 1990, e essa lei, esse artigo 5º da 8.460, determinava que os agentes de vigilância, telefonista e os auxiliares operacionais dos serviços diversos passassem a pertencer ao anexo 10 dessa lei que eu já citei aqui, 7.555, não para a memória. Então, naquele momento, quando eu cheguei aqui, descobri isso, pesquisando inclusive no Diário Oficial, lá na Biblioteca Zila Nomede, encontrei essas leis, porque aqui ninguém não sabia onde encontrar. Descobri isso e comecei a buscar, tentar a nossa mudança, como é que se diz? A aplicabilidade, a aplicação dessa lei pelo tribunal. Fizemos vários requerimentos, inclusive o primeiro requerimento foi feito pelo Sinjutra. O Sinjutra é o Sindicato do Servidor da Justiça do Trabalho, e esse requerimento é o 12.060 de 93 já, que foi redigido por mim e assinado pelo presidente Kennedy. Você trabalhou com o Kennedy? Sim, daqui está. Vou até perguntar, vou entrevistar e perguntar se ele lembra desse requerimento. E a gente foi uma via cruz, mais ou menos, para a gente conseguir essa mudança de nível, que era passar esse anexo 10 dessa lei que eu citei. Ele determinava que a gente passasse do nível auxiliar, que era o equivalente ao ensino médio, para... Não, desculpa aí, o ensino fundamental hoje, né? Que eu só falo ainda primeiro grau, segundo grau. Do ensino fundamental e passava para o nível intermediário, que era o equivalente hoje ao ensino médio. Isso foi muito difícil, mas está tudo registrado. Se você olhar na sua ficha funcional, você vai ver lá. E nós tivemos essa luta para mudar de nível. Você tem alguma recordação disso?
Wilson, eu lembro que foi noticiado isso, mas aí as pessoas falavam de uma maneira mais simples. Olha, nós vamos mudar de nível. Entramos aqui com um nível tal, mas nós vamos passar e vão ser todos iguais. Não vai ter mais agente de vigilância, nem diferença entre agente de segurança, né? Porque, inclusive, voltando ao que eu comecei a falar antes, além de eu escolher o lado estatutário na hora da inscrição, quando tinha no edital, eu também escolhi pela função agente de vigilância, porque, como você falou aí, era o primeiro grau. Eu tinha o segundo grau, que hoje é chamado de outra coisa. Hoje ensino médio hoje. Hoje eu, de 2011 para cá, eu sou formado, né? Eu bacharel em Direito, né? Sou bacharel em Direito. E eu sabia das dificuldades, né? Assim, a tramitação era devagar e fica todo mundo ansioso quando sabe alguma coisa, principalmente quando é uma ascensão, alguma coisa que você vai melhorar de situação. Então eu dei sorte nesses dois aspectos, né? Porque eu fiz as provas pensando, né, no caso do estatutário, e também me inscrevi como agente de vigilância, porque era referente naquele caso que a gente chamava primeiro grau. Aí soube, e foi aí que você, eu acho que você começou a se destacar com essa procura sua, com essas coisas, como uma liderança, né? Não digo já sindical, porque estava no início, ainda não era o nome Sintrajur, se não me engano, né? Mas aí as pessoas já diziam, o Wilson, qualquer coisa, pergunta ao Wilson aí, rapaz, pergunta ao Wilson, né? Vai lá saber dele, alguma coisa, e nós ficamos naquela expectativa, né? Esperando alguma coisa com relação a isso, e graças a Deus que realmente isso foi feito, né? Foi concluído, e nós passamos, né? O pessoal, a SG, todo mundo ficou numa situação igual, né? Ficou num patamar só, isso foi muito gratificante. Certo. Só para clarear mais um pouquinho, você realmente foi uma expectativa, ansiedade, tanto dos agentes de vigilância como das telefonistas, e dos auxiliares operacionais, que aqui tiveram um problemazinho que não passaram de imediato, porque precisavam pertencer a uma classe, se não me falha a memória, 100D, e aqui não tinha ninguém ainda nessas classes. Manuel Medeiros, hoje juiz, era do setor de pessoal, sempre dizia para Roberto, quando vocês alcançarem esse nível, aí vocês passarão. Aí eu lembro bem dessa luta, inclusive, deixa eu ver aqui, 31 de agosto de 94, quando eu cheguei, assumi a presidência do SIJUTA, Sindicato da Justiça, Servidor da Justiça do Trabalho, com meu vice-presidente, que era João Carlos Gomes Koch, né? Eu cheguei ao sindicato lá no Barão do Rio Branco, na sala 404, o sindicato não tinha nada, só um telefone. E nessa luta, na busca por essa mudança de nível, primeira iniciativa minha foi comprar um fax. Por quê? Porque aqui todos os pedidos eram indeferidos, porque nenhum tribunal tinha feito aquela mudança de nível ainda, e aqui o pessoal costumava dizer, se ninguém fez, aqui nós não fazemos. Letícia Capelini, você lembra que também veio do TST para ajudar na instalação, aí dizia, se o TST não fez, ninguém vai fazer. Olha, a lei mandava, mas aí tinha que obedecer uma regulamentação do TST. Nesse fax, eu mandei um fax para a então Secretaria de Administração Federal, fazendo uma consulta se realmente era procedente, se a gente não estava vendo chifre em cabeça de cavalo, vamos dizer assim. Eu não era jurista, né? E eu digo, a interpretação é essa. E a resposta da Secretaria foi encaminhando o ofício número 50 da AGU, onde confirmava que realmente era preciso todos os agentes, todas as pessoas se enquadravam
naquela situação, pertencia ao artigo 10 lá inciso 10, desculpe, anexo 10 da lei 7.000, que eu estou com ela na cabeça aqui, mas essa lei, que era de 1990. A partir da lei e da decisão do TST é que nós conseguimos mudar. Todos que se enquadravam naquela situação, mudamos de nível, certo? Então, só para refrescar assim, é muito importante. Você falou outra coisa, que eu estou falando muito mais do que eu entrevistado. Mas só para lembrar outra coisa, quando chegou em 97, com a lei 9421 de 97, foi a lei que criou as carreiras de auxiliar, já mudou, técnico e analista. E nós, que tínhamos sido beneficiados lá com o artigo, o anexo 10 daquela lei, passamos todo para o nível, para o quê? Nível técnico. E posteriormente, aí acabou com a questão de agente de vigilância e de segurança, que todos passamos, inclusive hoje, policiais judiciais. Isso. Você concorda com isso? Você lembra disso, né? Lembro e houve uma mudança significativa, né? Porque hoje em dia se fala muito em discriminação, isso e aquilo, e nessa época não tinha tanto isso. Aí as pessoas, né, não sei se por maldade ou para diminuir o outro, às vezes usava algumas expressões, eu não sei, mas ficamos aqui nesse prédio, dessa rua, aquele primeiro prédio que foi alugado ali, agora me esqueci o nome da rua. Nascimento de Castro, onde é o marcado hoje. Isso. Aí nós ficamos ali e inclusive foi passado para nós, pelas pessoas que nos deram posse, que nós mesmo fizéssemos uma escala de serviço. E para vocês terem uma ideia, não tinha portas externas, tinha uns buracos para colocar o ar-condicionado, os ar-condicionados daqueles muito grandes, dentro da caixa de papelão, lá para ser colocado. E passamos 6 meses ali, a gente mesmo fazendo nossa escala, e trocava vez com o outro, tirava 2 dias seguidos, o outro tirava outro, e o pessoal só cobrava, né, esse detalhe aí. Houve esse detalhe aí. E quando nós fomos na mesma rua em direção ali a Morro Branco, aí eu não sei o porquê que isso foi. Você está falando da Casa da Dinda? Isso, a famosa Casa da Dinda. Famosa Casa da Dinda. Teve a quinta Junta de Conciliação e Julgamento, que era mais para a Xavier da Silveira com a. Aí na Casa da Dinda, lá na famosa Casa da Dinda, apareceu, não sei se o termo é esse, um diretor geral que não queria, inclusive, nenhum de nós dirigindo para ele. E a nossa função, inclusive, uma delas era dirigir. E ele trouxe um funcionário dele lá da repartição de onde ele pertencia e dizia: o motorista meu é fulano de tal. E só ele dirigia para ele. E nós ficamos ali naquele negócio. E ele, além disso, ele ainda fez o seguinte: mandou fazer uma farda dividido entre agente de segurança e agente de vigilância. De vigilância era de uma maneira e o agente de vigilância era de outra. Eu não sei se era o distintivo, me parece que era algum detalhe, porque a cor me parece que era a mesma. Sei. Só que tinha uma diferença: o agente de segurança usava como se fosse ele maior, ele fosse uma graduação a mais. E nós passamos a usar isso, mas depois a gente viu que não tinha tanta fiscalização e não era um negócio tão sério, nada escrito, nada registrado, que a gente foi deixando para lá. Alguém chegou a dizer: mas esse negócio não, deixou para lá. E onde eu queria chegar também, que não tinha, logo no início, acho que nem a campainha, cigarra, como se chama. Então o pessoal chamava lá do portão, aí dizia: vigia! Dava aquele grito: vigia! Aí o vigia era o quê? Era o agente de vigilância, era nós. Eu nunca discuti com ninguém com relação a isso. Não, o que eu estava interessado era
no emprego, de graças a Deus, eu passei, eu era seletista, trabalhava como vendedor de cervejas, trabalhei duas vezes na mesma companhia, minha carteira profissional é assinada 2 vezes na mesma empresa, que é muito difícil você sair e voltar para ela. Fui para uma concorrente, para a Coca-Cola, depois voltei para... Primeiro comecei pela Pepsi e fui sair da Brahma e depois voltei de novo para ela. E quando fiz o concurso, para ficar esperando o concurso, um compadre meu, uma pessoa arranjou para mim na prefeitura de Parnamirim. E eu recebi um telefonema do Denis, quando foi para se apresentar, e foi inclusive... Denis Eliezer aqui? Denis Eliezer. Aí, tal dia a gente tem que se apresentar lá. Aí eu disse, já estou sabendo, ele empolgado, né? E eu fui inclusive dirigindo esse ônibus da prefeitura, né? E fui até lá. Então eu saí num dia e no outro dia já tomei posse aqui, né? Que bacana. E não me arrependo do dia que passei aqui. Passei por alguns detalhes, algumas coisas que às vezes tinha... Faz parte, né? Faz parte. Nesse prédio que nós passamos 6 meses sem ter ninguém, praticamente só a gente, não tinha ninguém lá, não tinha trabalho nenhum, porque o tribunal não tinha sido ainda inaugurado, né? Estava esperando resolver questões aí que aí fogem da minha conversa aqui. E tinha uma portinha dessas que tem aquela mola que você abre e solta, ela volta sozinha. E tinha um camarada que inclusive ele fez para procurador, não sei, eu sei que ele passou pouco tempo no tribunal e ele tinha um desrespeito tão grande que ele abria a porta com o pé, ele chutava. Assim, eu estava sentado no birô, tinha um birô do lado, eu e Kelso e Ademir. Ademir Gogel. Ademir, que veio, que era motorista, veio, não sei se foi da Paraíba, conheci Ademir. Ele era da 6ª região. E vi Ademir, nunca mais eu tive contato com ele. E quando ele já se aproximava, passava naquele portão de ferro que aparecia ali, aí a gente já sabia, ele dava um chute na porta, né? Batia com a ponta do pé na porta e entrava. E entrava, eu achava assim um menosprezo, negócio, eu disse, rapaz, eu acho que eu vou estudar aqui para ser... Ser desembargador, ser juiz, ser ministro. Mas por isso você fez direito, né? Eu fiz porque você fazendo o curso de direito, você pode chegar a ministro, ser nomeado, né? Mas aí no meu caso... Pelo 5º constitucional, no meu caso, aí eu fui e falei com o diretor quando aqui ao lado do tribunal alugaram um prédio, que hoje é um condomínio, um negócio, e ficou 2 varas, se não me engano, funcionando aqui. Lembra disso? Você? Agora eu que faço a pergunta, você lembra disso? Eu não tenho assim... Aqui do lado direito, quando você sai na guarita, aqui do lado direito. Tem aqui, ficou funcionando aqui. E eu entrei na faculdade em 2007. Antes disso, eu já não queria ficar no serviço gerais, porque às vezes me sentia ocioso. Não estou dizendo isso para aparecer, não. Porque às vezes a sua função era mais dirigir. Aí às vezes você já tinha feito uma viagem para Currais Novos, já tinha acho que Paulo dos Ferros, que era mais longa. E aí era o outro, aí outra era equipe mais perto, aí às vezes você passava o dia só ali mesmo com o expediente. E eu queria fazer alguma coisa. Eu fui falar com o diretor do Serviço Gerais e ele mandou que eu procurasse o diretor-geral. Aí, posso falar quem era o diretor-geral? Eu não me lembro o nome dele, não. Mas ele veio acho que da universidade, faculdade, não sei o que, e era o diretor-geral. Fui falar com ele e ele disse assim: procure uma vara aí para um lugar para você. Se você conseguir, eu autorizo. Devia ser o poeta, o nome do poeta de João Cabral. Devia ser. O primeiro era João Cabral. Era acho que esse aí mesmo. E eu saí e fui e falei e saí, né? E fui logo ali, aqui perto, e falei com o diretor de lá, da secretaria, que também veio da Universidade, Clênio Alves Freire. Esse eu lembrei o nome. O meu professor da universidade. Pronto, aí falei com ele. Professor do SPB. Ele disse: deixa eu procurar aqui se alguém está precisando de alguma coisa aqui.
lógico, em vara no trabalho, você sabe, eu acho que já era vara, já tinha passado, né? De junta para. Eu acho que passou para vara de trabalho, eu acho que uma primeira reforma trabalhista. Fui lá pelos anos 97, 98. Então aí mas eu não entrei nesse tempo não. Foi depois disso. Aí eu só sei que eu falei com ele, né? E ele disse, procura aí Aí chamou outra pessoa, um auxiliar dele, alguém. Se estava precisando, ninguém nunca vai dizer que não está. Não, nós estamos precisando, inclusive para o atendimento. Aí agora não é porque eu esteja aposentado, não é porque passou meu tempo que eu estou falando isso. Aí agora os caras, você está falando isso agora porque está aposentado. Não, eu sempre achei que no atendimento é onde você aprende tudo. Como eu queria aprender... É a menina dos meus olhos do atendimento. Como eu queria aprender, porque você pede um processo da autuação, e eu trabalhei muito tempo na autuação, ia pegar os processos lá embaixo e eu mesmo autuava eles, e vai até a execução. Chega um pede da autuação, chega um pede da audiência, chega um pede do trânsito julgado, outro pede para ver como é que está o processo está na liquidação, outro pede para ver o processo está no gabinete do juiz para despacho. Está concluso. Está concluso, né? Isso mas isso mas aí é fácil a gente dizer isso, mas quando você sabe, então eu fui aprendendo tudo isso. Disse, se você deu entrada de tal dia, inclusive eu sabia a tramitação, não sei, agora lógico que tem alguns pormenores, algumas coisas que eu não sou juiz, sou desembargador, não sei. Mas do início da autuação até a execução, até ser expedido no alvará, para você receber o seu crédito e ser extinto a ação e ir para o arquivo, isso aí dá para você aprender muita coisa, entendeu? E você tem que ter esses argumentos para dizer no balcão, porque senão você tem que estar toda hora chamando a diretora. Tem que estar preparado. Quem está no balcão naquela época não existia curso para atendimento ao público, não. Porque hoje eu fiz curso, inclusive escrevi até um artigo no e-book do tribunal, dos 30 anos do tribunal. Mas naquela época eu queria voltar numa parte que você me falou da nomeação e o que você fazia como vigia, era vigia. Eu pergunto, daquela época que você entrou, em 91, por ocasião da instalação ainda do tribunal, que foi nomeado pelo TST, parece que não entrou nenhum agente de segurança não, né? Eu estou perguntando isso, mas aí você vai dar uma resposta já completa. Porque eu também entrei como vigilante. É tanto que quando Carlos Melo, na entrevista lá na 13ª região, lá de João Pessoa, para entrar, ele me perguntou, senhor Wilson, o senhor, bacharelando em ciências contábeis, não tem vergonha de ser vigia? Eu respondi para ele, e já tenho repetido sempre. Eu vim da roça, eu arranquei toco, eu morei debaixo de ponte, eu fui soldado, fui caçar com as 13 anos de idade. No dia que eu estiver insatisfeito, fui sargento, fui pedreiro. E no dia que eu estiver insatisfeito, eu procuro outra lavagem de roupa. Quando eu perguntei se tinha sido nomeado outros colegas da segurança, que havia uma certa, eu não sei nem como dizer, alguns colegas da segurança achavam que eram mais, por serem do nível médio, eram melhores do que a gente. Aí, por isso é que eu estou te fazendo essa pergunta, porque todos nós fazíamos a mesma coisa. Eram vigias, era segurança, vigia dos prédios públicos, do patrimônio público. Depois, com a criação da Polícia Judicial, foi que a coisa mudou. Inclusive, eu convido você, que é agente, que é servidor em geral, que assista o documentário que eu fiz sobre a criação da Polícia Judicial. Muito bacana, viu?
Inclusive o colega, se não assistiu ainda, assista aqui o detalhe. Tá certo, eu vou procurar saber, porque eu saí, estavam nessa batalha. Inclusive teve um dia, um treinamento, eu não lembro, algo ainda do tempo do falecido Carísio, que nós saímos aqui do tribunal, acho que mais de uma viatura, e fizemos até treinamento de tiro e tudo. Primeiro teve uma aula teórica na Polícia Civil, pronto, agora me lembro. E terminou com uma pelada, como a gente chama, lá no Juvenal Lamartine. E nós fizemos isso aí, né? E o pessoal já muito empolgado, um dos que eu achava mais empolgado nisso aí, você, porque queria, buscava isso aí. Você foi mexer com isso, e aí você era uma liderança, uma pessoa que a gente se focava nisso aí, mas tinha pessoas que queriam ser, inclusive vou citar o nome dele aqui, porque eu me dou muito bem com ele, e parece que ele não está morando mais aqui no Brasil, meu amigo Jorge Eufrásio, que falava muito. Nós, lá em Brasília já tem a polícia, e nós somos a mesma coisa aqui. E por que aqui não tem? Por que aqui não é? Eu disse, você tá lá no documentário, viu, que eu fiz sobre a minha nomeação até chegar a policial judicial como você. Chegando. Agora, Anacleto, eu não sei se você concluiu esse raciocínio que você estava sobre o Jorge Eufrásio e tal, aqui ele falava também. Falando nisso, eu só para complementar também, ele sempre me dá uma maior força aqui, viu? Ele tá... Teve um lance interessante, que inclusive os dois já partiram. O Borges estava assistindo a aula lá, eu não sei se você estava presente nesse dia, lá na Escola de Polícia Civil, e fez assim, tipo um exemplo com o Carísio. Aí o Carísio não esperava, ele foi e não fez só o gesto, assim, a simulação, ele realmente deu um chute. Sim. Entendeu? Sim. Assim, para ver, digamos assim, para ver como é que o Carísio ia se defender. Que ele disse, não é só arma não, tem que aprender outras coisas. O que, por exemplo? Alguma coisa desse tipo, assim, entendeu? Aí ele fez uma ação na prática. Ele fez um negócio que, assim, ninguém... E Carísio assimilou, entendeu? Aquilo ali, né? Os dois já partiram, não estão mais aqui. E depois que terminou aquilo ali, nós tivemos um batismo. Um batismo foi? Foi, digamos assim, um batismo, um agente... Será que foi igual o meu Ciesp lá na época que fui soldado lá no batalhão de engenharia? Eu não sei, porque eu não sei o que foi que fizeram com você, mas nós ficamos deitados de bruços e o camarada passou em pé, pisando assim nas nossas costas, nas costelas. Quebrando da linha da cintura até o ombro. Agora, ele tinha um jeito, né? Ele tem, porque não quebrou de ninguém, nem a coluna, nem uma costela, né? Uhum. Mas ele passou de um jeito assim, todo mundo passou por aquilo ali. Eu digo, mas rapaz, aí... Mas terminamos o curso e ficamos aguardando, e graças a Deus. Tudo beleza, né? Tudo certo. Me diga uma coisa, Anacleto, você sabe que se você chegou em 91, eu cheguei em 92, cheguei de Goianinha, em 92, já em agosto. Eu lembro. Já disputei até uma eleição no Sejuntra, Denis me botou nessa, né? Para disputar sem eu conhecer ninguém, e somente em 94 precisamente, 31 de agosto de 94. Mas antes, em 94 eu assumi o Sejuntra. Mas antes nós fundamos a Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho, inclusive fiz um documentário muito bacana, concluí nesse final de semana. Está muito bacana, você assiste, são 2 vídeos, está lá no canal, @WBLopes, você vê todos os vídeos que eu estou falando aqui, inclusive alguns que eu vou colocar ainda, como o da Polícia Judicial. Fundamos em 94 e eu fui o primeiro presidente. João Carlos Gomes Coque também foi o primeiro vice-presidente, era o primeiro vice-presidente da associação. Mas quando aí atuei, a associação, um problemazinho que aconteceu com o Sejuntra em função
da falta do registro no Ministério do Trabalho. Certo. Aí houve algumas implicações e a administração cortou as consignações e a gente teve que fazer um malabarismo. Em 93, eu lembro, em 93, eu fundei a associação, mas ficamos até 4 de outubro de 97, quando a gente fundou o Sintrajur, o Sindicato Unificado das Três Justiças, Sim, Federal, sim, Trabalho sim, sim. e Eleitoral. E consta aqui, você sendo o tesoureiro do Sintrajur. Isso aí eu tenho. Isso aí você está na fita, como dizia o radialista na época, né? Está no vídeo. E eu tenho um registro a fazer aí que me deixa lisonjeado, não sei nem se a palavra é essa mesmo. Me deixa agradecido, honrado. Quando eu fui convidado, eu não sei como começou realmente a nossa amizade com relação à parte de sindicato, mas eu sei que eu fui convidado, não sei fazer com o que acharam em mim, mas eu fui convidado. Aí eu me lembro que eu falei: Wilson, eu não quero nenhum cargo que chame atenção, coordenador, isso e aquilo, essas coisas eu não quero. Você disse, mas vai ser mais de um agora, que a justiça foi criada agora, então vai ter o TRE, o TRF daqui. Então, de todas as categorias são 3. Eu disse, então, deixa eu escolher aqui, eu escolho uma para mim. Não me lembro também assim o momento, mas aí eu sei que eu fui parar como... Você me disse, você está como tesoureiro. Aí eu pensei, bom, fora a minha pessoa ainda tem mais 2. Então dá para dividir essa responsabilidade em 3 pessoas. E existia um detalhe, né, lógico, por segurança ou por fazer parte do estatuto, que o presidente assinava o cheque. Nesse tempo só era cheque, era uma coisa, isso. Era o pagamento do momento. Isso. Então o presidente assinava o cheque. Os outros, como viviam mais longe, geralmente as coisas partiam daqui, então quem assinava mais era você. Mas só tinha validade se um dos tesoureiros assinasse. Perfeitamente. Aí, quem mais assinava, por incrível que pareça, era eu. Você assinava e dizia, tem um cheque aqui para gente, tem alguma coisa para fazer, né, que tudo era descrito, era anotado, era feito. Então o que aconteceu? Um dia, depois da gente, eu só não frequentei a primeira sede que você falou lá na Rio Branco, mas eu fui naquela lá perto da Coserne, fui lá em Neópolis, na sua casa, teve um tempo que você fez reunião em Foi no Parque Coqueiro também, porque na associação nós fizemos uma reunião no Parque Coqueiro. Não, essa também não fui. Em Neópolis foi já na Delmiro Gouveia, eu acredito que já foi. Mas tudo bem, só para você refrescar aqui, o estatuto prevê que sejam 3 coordenadores de finanças. O primeiro era Canindé, o segundo era Romeu, o segundo Barbosa, e o terceiro era você. Você era o terceiro, mas era quem mais atuava. Sabe por que isso acontece? Não. É porque você estava mais próximo. Sim, você era mais fácil de localizar, certo? Sim. Então, a gente tinha aquela afinidade e você estava sempre presente. Igual, por exemplo, como coordenadores gerais, os primeiros, o primeiro foi Francisco, que foi a primeira nomeada, escolhida pela Assembleia, aquela Assembleia de 4 de outubro de 97. Sim. Segundo foi a Elizabeth, apesar de ter sido chegado já no finalzinho, mas a segunda foi ela. E o terceiro foi eu. Aí eu fazia assim, olha, eu sou o terceiro, eu sou o segundo, eu e Francisco. Aí o cara dizia, faça assim, faça com assim do dedo aí. Isso é só tirando onda, o cara gostava de tirar onda comigo. Então, quem assinava mais era eu, porque eu é quem participava, eu quem sabe, estava sempre atento para não deixar conta atrasar, coisa assim. Aí então, aqui nós temos vários outros colegas, né, de coordenadores executivos, José Divan, Roberto Medeiros, Janilson Salim Carvalho, Valdair Mário Pereira, né? Rejane Ramos Faria e Francisco Maurício Silva dos Santos. Tudo isso era o pessoal que era do coordenadores executivos. E do Conselho Fiscal, Denis Eliezer,
certo? Elivando Moura e Francisco Gilson. Isso na primeira eleição, isso aqui nós levamos dos 43 minutos do vídeo até 1h06, adulando, chamando um, chamando o outro para poder compor aquela diretoria. Não é como hoje. Hoje não, todo mundo quer disputar, porque em 2013, quando nós deixamos, tinha prédio construído, tinha área de lazer, auditório e uma arrecadação de 50 mil reais. Aí, por isso que hoje é disputada a taco. Só não diga bala porque não. Então, mas isso é interessante. Então, eis o motivo. Naquela época não tinha grana, só no ano seguinte. Foi inaugurado em outubro de 97, só em agosto de 98 veio a primeira arrecadação. O nome do Sintrajur. Está lá no seu conta cheque. Quem estava afiliado nessa época vê. Pode pegar uma ficha financeira que está lá. Era isso que eu queria perguntar em relação a. Mas você tem mais algum comentário a fazer? Eu queria terminar meu comentário com relação à minha atuação que me deixou, né, como eu falei, assim, envaidecido, foi a compra do imóvel para fazer onde hoje é o sindicato. Certo. O que aconteceu? Comprar a casa. Aí eu achava. Sim, teve aqui nessa rua também, aqui em frente à Justiça Federal. Então, quando você falou para mim que ia comprar, nós temos que fazer aqui que nós vamos comprar. Aí eu assinei esse cheque de, se não me engano, foi 200 mil reais. Não, ali já foi para comprar o terreno de Emaús. Aqui, o que ele está falando... Não, a casa. A casa foi 86 mil. Eu fui com você lá no Banco do Brasil. Sim. Acho que era Banco do Brasil, lá na Cidade Alta. Ali, né, depois daquela subida. Aqui que ele falou dessa rua aqui, é em frente à Justiça Federal. Esse foi funcionou aqui. Isso aí. Então, o cheque que foi comprado, aquela casa, eu assinei com você. E o interesse interior que você falou que era em Neópolis, aqui, ó. Lá na travessa Belmiro Gouveia. E você morava, né? Exatamente. Era sua morada, pronto, eu fui lá também. Um apartamento vizinho. Aí eu fiquei com aquilo ali, pronto. Dos três, quem assinou a compra, até eu disse, rapaz, vai ficar tão longe do tribunal, eu achava que ia ficar tão longe. Mas é Amaús aqui, vizinho ao cemitério. Não, estou falando onde hoje é o tribunal, onde hoje é o sindicato. Sim. Já que era aqui. Você está falando da casa. Né? Da casa. Aí foi comprada aquela casa. Era uma casa fraquinha, a gente derrubou e estava construindo. Então, aí eu fui junto com você. Construiu esse prédio que está aqui hoje. Pronto, aí eu fui junto com você, isso aí, foi a sua gestão. Isso aí, foi eu quem assinei. Alguém pode dizer bem assim, besteira isso, nada de nada normal, e era um cheque como qualquer um, mas eu fiquei para mim com aquilo ali, poxa, eu fui marcou para mim, marcou. Aí nós fomos para lá, depois veio o carro, né? Depois veio o automóvel, dublou, entrevista minha na Cleto aqui. A dublou que nós fomos em várias fazer campanha no interior, nas varas, fazendo visitas, inclusive eu dirigindo lá, né? Fui dirigindo. Algumas vezes Essa é a revista, mais uma página da revista dos 13 anos de fundação do sindicato, né? Você lembra também essa outra pessoa que está aqui, essa senhora? Francisca tem história, né? Companheira tem. Foi a primeira coordenadora. Me chamo ela de companheira. E aqui tem deles e tem outra aqui embaixo. Quem é esse aqui? Ah, rapaz, o Maurício, Francisco Maurício, é meu camarada. Isso aí gosta de uma música de Raul Seixas. Inclusive, a gente falava muito sobre isso, né, com relação a essas coisas. E aquela construção, aquela casa, aqui tem o quê? Área externa, nossa área de lazer aqui, ó. Área de lazer. Do auditório, né? Sim, foi. Isso aqui, nós inauguramos, quer dizer, os 13 anos
Com 13 anos nós fizemos tudo isso Isso aqui. aí, foi. Eu sempre pensei, inclusive, O Guilherme ali. quando eu viajava nível no Brasil, né, os eventos, em Salvador, lá tinha um sindicato, uma sede bacana. Eu chegava em Brasília, uma sede bacana. Chegava aqui tinha o sindicato dos bancários também, a associação da Baixa Econômica. E eu sonhei sempre, o pessoal aqui alugava campo, e aqui deu um problema. O pessoal da Justiça Federal fez esse campo aqui, Polícia Federal. Onde é a Polícia Sim, Federal. Mas quem fez foi o pessoal da Justiça Federal. E era o primo rico, né? A Justiça Federal era o primo rico. Lá só eles praticamente é que dominavam. Quando a Polícia Federal veio, ficou o prédio e o campo, né? E nesse documentário que eu fiz, que eu disse, eu concluí essa semana, eu falei do terreno que nós compramos também para a associação, Sim. na Zona Na Norte, Zona Norte. 11.700 metros quadrados. Logo, no final, nós criamos a associação em 93, novembro de 93. Em 94 nós já fizemos uma assembleia com a baixa assinada para comprar aquele terreno oferecido pelo Francisco Cesário, que era corretor da Rio Norte. Sim. E nós fizemos já uma matéria sobre isso. Você assiste esses vídeos e veja quem fez e quem tem chance de fazer um dia assim, dentro das entidades ou fora da entidade. Tem outro detalhe aqui, né? Tem vários detalhes que marcam, né? Eu passei 23 anos, né, aqui no tribunal, né? Como eu disse, eu peguei lá do zero, né? Passamos 6 meses até a posse do doutor José de Vasconcelos da Rocha. E teve um negócio também que marcou, foi uma viagem, né? Essas viagens... Visita as várias do interior. Não, essa foi a Brasília. Sim, Brasília. Que tem essas viagens para resolver alguma coisa. Das lutas das categorias. Aí você coloca o seu nome, você é votado, tudo. E eu, particularmente, nunca fiz questão disso aí. Você está lembrado que eu viajei alguma vez? Eu só estou lembrado porque eu revendo o extrato das contas bancárias, que era uma das coisas que você falou de cheque e tal. Sim. E desde quando a gente estava aqui em 2004, eu criei um sistema de fazer transferência diretamente da conta para quem ia utilizar, para quem ia receber aquele dinheiro. No caso, Sim. era diária de outras coisas. Aí então eu vi seu nome lá, mas eu nem prestei atenção qual foi o ano que você recebeu diária para viajar. Eu não lembro o ano. Mas está lá no extrato bancário. Eu não lembro o ano e foi somente uma vez. Então, foi isso que eu vi. Mas por quê? Porque você chegou para mim e disse, rapaz, a sua atuação não pode ficar restrita só aqui não. Eu disse, mas disse a você que eu não queria cargo, que parece, não, mas eu digo, eu vou colocar meu nome, aí sempre tem aquele negócio, quando fala em eleição, né, seja lá a graduação, o grau que for de eleição, tem discussões, Tem né? disputa. Então eu disse, eu não quero. Principalmente quando o sindicato passou a ter uma arrecadação de 50 mil reais por mês. Aí eu disse, eu não quero. Mas foi foi algo que surgiu lá, que mandaram que entrar em contato com o sindicato e tinha que ser rápido. Isso faltava, acho que uma semana, tinha que ter um representante, no mínimo um representante. E você disse, olha, dessa vez não tem para onde você ir, não vai ter você botar o nome para convocar não, você vai. Já conversei com o pessoal aqui, aí nós íamos saindo, não sei se tinha terminado o expediente, ou a gente ia almoçar, alguma coisa, que reuniu a maioria, tinha uma quantidade mínima de pessoas do sindicato, e aqui em frente mesmo, as cadeiras aqui onde a gente fica na audiência, nós sentamos ali e você disse, na faixa das 6 ou 8 pessoas, eu não me lembro, e 8 pessoas, porque tem que ter um negócio oficial, né? Chegar assim, ei, foi embora para Brasília, ninguém sabe não. Aí, decidido em reunião ou assembleia, né? Aí sentamos ali, onde o pessoal ficava assistindo a audiência, nesse dia não tinha, eu já tinha terminado. E você foi eleito. Foi eleito porque, digamos, por aclamação, é isso? Exatamente. Porque eu não me coloquei
né? Para a votação, e todo mundo se reuniu, você falou antes, aí todo pronto. Então quem vai, Anacleto, quem vai é você. Aí pronto. Eu não sabia nada daquilo, fiz a tramitação toda, ó, a passagem é comprada, é assim, o dinheiro da diária, chega lá, você procura. Eu só me lembro que foi a primeira vez que eu fui a Brasília, a primeira e única, e não me lembro o assunto. Infelizmente eu não lembro o assunto. Sei que um prédio muito alto, mais passou do 20º andar, não sei se era segundo ou terceiro. E eu fui essa. Podia ser na Fenaju, que tinha 13 pavimentos lá na sede, antiga sede. E eu fui essa viagem que marcou também, né? Muito bem. Só fui essa. Anacleto, o objetivo dessas entrevistas, eu estou com essa entrevista, estava marcada contigo, já fazia alguns dias e havia um desencontro e a gente sempre arranja uma solução para os problemas. Mas o meu objetivo maior dessas entrevistas é porque eu sinto assim eu quero ajudar na comunicação com os aposentados, aquele pessoal que não domina bem a internet. Sim. Não tem, por exemplo, tem um colega Canindé que ainda tem um telefone dele, ainda é uma lanterninha. E não recebe, me parece que a comunicação como é que se diz? Pelo correio. Nós não temos mais um jornal, não temos mais nada. E meu objetivo é onde eu estiver. Se me convidarem para algum achado, seja da oposição, seja da situação, eu não sei se aceitarei. Porém, o que eu quero lhe garantir, que o que eu pretendo é melhorar a comunicação com a categoria, melhorar a comunicação principalmente com os aposentados, que têm a dificuldade, e eu gostaria de que você também que está assistindo conhecesse a nossa história no Cijutra, na associação, mais tarde, e no Sintra Júnior, que vai ser gravada acho que nesse final de semana a gente vai concluir para ir analise e veja se o meu intento de querer colaborar com a comunicação que para mim hoje está realmente deixando a desejar. Nós já tivemos, como você já sabe, o satírico, aqui eram os beleiros, aqui é o último, mas nós temos aqui coisas que são antigas. Está registrado. Está tudo registrado aqui. Eu até fiz questão de numerar aqui quem é o número 1 aqui. Vamos ver se a gente acha o número 1. O número 1 é o primeiro jornal. Aqui, ó. Sei. E você pode olhar. Esse aqui foi um dos primeiros jornais que era uma folha de papel. Frente e verso, pode ficar com isso aí, ó. Não, são dois, da mesma coisa. É a mesma coisa. Olha, frente e verso. Veja qual é a manchete aí da luta. Esse jornal é de 2/6/99. Não fazia nem 2 anos que a gente tinha fundado o sindicato. Sim. E ele estava lutando aqui, ó. Carreiras exclusivas de Estado, que era o que nós queríamos, com a reforma que estavam vindo, temos carreiras exclusivas de Estado. Aí vem aqui outra matéria, extinção dos juízes classistas. Isso aqui, ó, foi uma luta, inclusive, era uma coisa que a gente lutava realmente para a extinção dos juízes classistas, porque foi criado por Getúlio Vargas, e ele tinha perdido o sentido, entendeu? Fim do regime jurídico único, isso aqui é o que nós não queríamos, certo? Que era uma luta. E nós temos aqui relatório final da reforma do judiciário, nesse jornal, nesse panfleto. Da comissão especial. Viu? Muito bacana isso aqui, e eu quero, com o meu canal, com o seu apoio, a gente dar sequência a esse trabalho. E também eu quero ser palestrante, viu, gente? Eu quero ser palestrante de como melhorar o atendimento ao público. Eu quero ser voluntário, inclusive. Porque a minha dos meus olhos é atendimento ao público, coisa que você falou. Então, quando eu saí daqui, desse céu de brigadeiros, porque quem veio da roça, o topo, foi caçar com os 13 anos, morou debaixo de ponto, foi soldado, e foi servente de pedreiro, e chegar aqui, é um céu de brigadeiro. Ok, meu irmão.
Obrigado. Ok, Wilson, muito obrigado pelo convite. Eu deixar aqui mais um detalhe aqui para os ouvintes que vierem aqui. Nós ficamos tão ligados um com o outro com essa... Você é uma liderança em termos de sindicato, eu não. Eu não me considero uma liderança, fiz parte, mas não tenho o gabarito que você tem. Aí passei a lhe chamar, você sabe disso, de presidente, como você foi. Aí até hoje eu lhe chamo, e aí, presidente? Né? Você sabe que não é demagogia, não é tirando onda com sua cara. Presidente, É o carinho. não, é o jeito que comecei a falar. Ele é o presidente, ele é o presidente. Pronto, aí ficou. Até hoje eu lhe chamo, né? Bom dia, presidente. Tudo bem aí? Falo com você e tudo. Então, eu torço para que tudo dê certo, né? E conto com a minha presença aqui dentro do que for possível. Eu não vou dizer 100%, né? Porque eu já tenho uns afazeres. Se Deus quiser, estiver vivo, em setembro já completa aí 70 anos. Tá um menino ainda. Tá um menino. Obrigado. Mas você tem sempre muita aí tem umas colaborar. atividades que a gente faz aí, porque não pode ficar ocioso, né? Porque não pode ficar parado tudo de uma vez. Mas conte com a minha colaboração no que for possível. Ok, meu irmão? Muito obrigado. Agradeço. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Compartilhe aquele link que está aí com todos os seus conhecidos, seus amigos, colegas, que a gente sempre tem um amigo aí.